Você está em casa tranquilo pensando no que vai fazer neste final de semana? O canal Aquaviário vai te ajudar. Prepare-se para conhecer um pouco mais sobre os museus de Santos. Uma oportunidade de contato com esses lugares que tem muito para contar sobre a história da nossa cidade. São grandes acervos e uma verdadeira viagem no tempo. Vamos embarcar nessa dica de lazer e depois conhecer cada um desses pontos turísticos. O nosso passeio começa pelo Museu do Café, um imponente prédio instalado no Centro Histórico de Santos. Construído em 1922, por conta do centenário da independência, esse palácio possui arquitetura peculiar, simbolizando o principal produto agrícola comercializado na cidade portuária. Aqui, na sala de pregões, eram realizadas as grandes transações comerciais do grão, conhecido na época como Ouro Verde. O charme do local é este vitral de Benedito Calixto, que representa as riquezas do Brasil colonial. Já nos painéis, é possível conferir uma parte da história do país do século XIX, segundo conta este historiador. O café está intimamente ligado à história do nosso país, especialmente pelo tipo de trabalho que ele introduziu aqui. Quando ele foi se espalhando pelo estado de São Paulo, ele utilizou uma mão de obra já existente aqui, que era mão de obra do trabalho escravo, como a gente pode ver nesse painel aqui, todos esses escravos que trabalhavam numa lavoura de café. Já do final do século XIX para o começo do século XX, essa mão de obra foi substituída pela mão de obra imigrante, pelos estrangeiros, italianos, espanhóis, japoneses, que chegavam no porto e depois entravam em trens e se dirigiam para o interior do estado para servirem de mão de obra nas fazendas de café. Além do rico acervo, o Museu do Café oferece ainda mais cultura para quem passa por aqui. Aqui no Museu do Café, além da história, você encontra dois tipos de exposição, a permanente e a itinerante. As exposições itinerantes permitem novas experiências aqui no museu. Toda vez que você vier e retornar ao museu, você pode ver um negócio novo, um novo conjunto contando histórias e experiências. Além disso, o Museu do Café tem espaços que são interativos, como essa sala na qual estou, sentado numa mesa, jogando um jogo que nos ensina sobre fazendas de café sustentáveis. Então, além de você visualizar a história, você pode interagir com ela. Por isso vale a pena vir mais de uma vez aqui. E antes de encerrar a visita, que tal degustar um cafezinho? No glamuroso edifício, a cafeteria da Bolsa se torna parada obrigatória para os adeptos da bebida. Depois de conhecer a história do café, nada melhor do que terminar provando um ótimo café expresso disponível na cafeteria da Bolsa do Café. Recomendo. Aceita? Do centro histórico para a vila mais famosa do mundo, o convite é para um passeio no universo da bola. O roteiro conduz às glórias do Santos Futebol Clube. O Memorial das Conquistas do time é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. E não precisa ser fã de futebol e nem santista de carteirinha para admirar tudo aquilo que diz respeito a um dos maiores times de todos os tempos, de onde saíram grandes estrelas do esporte, como o Rei Pelé, o craque Neymar, passando por outros grandes nomes revelados por aqui. E a história que é contada aqui se mistura com a história do futebol e a própria história do Brasil. Além disso, a visita inclui uma olhada nos vestiários, na sala de imprensa e ao gramado. Muita gente, quando viaja para fora do Brasil, vai conhecer memoriais de outros clubes, como Boca, Real Madrid, Barcelona, Milan, entre muitos outros. Por que não vir conhecer a história do memorial de um dos maiores clubes do mundo, que é o Santos Futebol Clube? E os interessados em audiovisual devem incluir na programação de férias o Museu da Imagem e do Som, localizado no andar térreo do Teatro Municipal. No local, é possível fazer uma viagem ao passado, onde a comparação com a atual tecnologia é inevitável.
Nas estantes estão expostos importantes registros da vida cultural e artística de Santos, além de aparelhos que marcaram época na comunicação, como os rádios das décadas de 40, 50 e 60, antigas TVs e até esse gramofone, uma invenção alemã. Além de ser um significativo centro de documentação de arquivos de som e imagens, o espaço conta com um rico acervo de vinis disponível para o público. Aqui no Museu da Imagem e do Som de Santos, você encontra um acervo de mais de 11 mil discos, de 78 e 33 rotações. Além disso, se você é estudante de História, Comunicação Social ou Cinema, aqui é um prato cheio para você fazer pesquisas, para que você possa aprofundar seu conhecimento sobre a história da indústria fonográfica e do cinema e da televisão no Brasil ao longo de todo o século XX. Por isso, a visita ao Museu da Imagem e do Som de Santos é extremamente recomendada.